tornou minha estrada tortuosa. Escondeu-se como um urso ou um leão que espera para atacar. Arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me. Deixou-me devastado. Preparou seu arco e fez alvo de suas flechas. E me fez alvo de suas flechas. As flechas que ele atirou entraram fundo em meu coração. Meu povo ri de mim. O dia inteiro entoam canções de zombaria. De amargura ele me encheu e me fez beber um amargo cálice de dor. Fez-me comer pedrinhas até quebrar os dentes e cobriu-me de pó. Tirou-me a paz e já não sei o que é prosperar. Grito. Meu esplendor se foi. Tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo disso. De quê? O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio, pela salvação do Senhor. Amém. A gente tem conversado já há algumas semanas numa série de mensagens intitulada Histórias. E primeiro a gente falou de uma história que é uma história primordial, isto é, a história de todos os seres humanos a partir de Adão e da experiência desse homem que representa ou representou toda a humanidade. O segundo Adão, que é Cristo. A semana passada a gente já foi discutindo o quanto essa história da nossa vida, ela é atravessada também por algumas escolhas e, de certa forma, algumas determinações, as quais não conseguimos exatamente definir até onde foi a minha mão, aquilo que eu planejei, e até onde foi a mão de Deus, aquilo que Deus interviu na minha vida, na minha própria história, e eu acabo tendo que reconhecer que foi a mão dele, que foi a graça dele, e que aquilo não foi na força do meu braço. Hoje, a partir desse texto de Lamentações, eu quero aqui pensar um pouquinho com vocês, que não tem como a gente falar de história sem a gente falar de memória. História tem a ver com aquilo que aconteceu, né? Costumo até dizer que a história ela tem dois momentos. Um que acontece no presente, porque é no presente que eu me recordo, é no presente que eu tenho lembranças do que me aconteceu, mas ao mesmo tempo aponta para o passado, especialmente para aquelas experiências que foram as mais marcantes para mim, tanto boas quanto ruins. De alguma maneira, o que fica para a gente, e a nossa memória ela é seletiva, e é bom que ela seja assim, caso contrário, a gente não daria conta de virar um HD e acumular e ficar guardando tantas as informações. Alguns anos atrás, pelo menos 20 anos atrás, você memorizava telefone de contato. Você não tinha celulares, né, assim, para todo mundo. Era aquele tijolão para quem já tinha prosperado na vida. E você fixava os números de telefones fixos. Até hoje eu tenho um fixo na mente, na memória muito viva, telefone fixo da minha casa, dos meus pais lá no interior da Bahia. Quando eu ligo para eles, eu digito. E assim, faz muito tempo que eu não sei o que é memorizar um número de telefone. Eu não sei o número de cor da minha esposa, porque eu já coloco lá, eu não sei de cor. O meu eu tenho dificuldade, vez ou outra. Então, a gente vai selecionando. E geralmente, aquilo que fica, depois de muitos anos, aquilo de que a gente se recorda sempre,
com certeza foi uma experiência muito marcante. Foi uma experiência ou muito boa ou muito ruim. Caso contrário, a gente já lança fora e a gente não fica com aquilo. Eu lembro que eu trabalhei alguns anos numa contabilidade e o meu chefe, um japonês, assim, já numa idade mais madura, já aposentado, ele dizia o seguinte: Clay, eu aprendi na vida que eu só deixo na minha cabeça o que é muito importante. O resto eu delego, e quando eu delego, eu deleto também da minha cabeça. Então eu nem sei o que eu combinei. Aí eu falei, interessante, né? O cara com mais de 60 anos dizendo isso, e tá bem, tá saudável. De alguma maneira a metodologia dele parece ter funcionado bem. A grande questão quando a gente fala de histórias e de memórias é a gente talvez pensar assim, putz, mas vale a pena lembrar ou é melhor esquecer? Vale a pena lembrar de tudo que a gente julga que foi importante ou de lembrar parcialmente? Será que algumas coisas, por terem sido muito doloridas, não vale a pena mais a gente esquecer e a gente virar aquele filme A Vila, aquele que não mencionamos? Então a gente não menciona aquela situação porque nos marcou de uma forma muito ruim. Eu lembro de ter atendido alguém e eu pedia que ela me contasse a história de vida dela, e eu funciono por ano quando eu estou escutando a história de alguém. Então, se a pessoa vir me contando uma história aleatória, eu falo, não, deixa eu entender, você nasceu onde? Aqui, São Paulo, aí ela vai, não precisa detalhar, mas eu preciso entender de que momento da vida ela está falando. Conversava com alguém já na casa dos seus 40 anos e teve um momento que ela falou, eu falei, sua adolescência, teve alguma coisa marcante? Ela falou, Clay, se você me permitir, eu gostaria de falar isso sobre um outro momento. Eu não estou pronta para falar dessa fase da minha vida. E eu a respeitei e falei, não, numa outra ocasião a gente conversa, e em outra ocasião ela falou sobre essa fase da vida. Mas eu achei interessante que, assim, ela lembrava da situação, mas ela não queria mencionar. Certamente porque foi um período muito doloroso, de uma decepção muito grande, amorosa, e aquilo a marcou de uma maneira muito negativa. Então ela disse, nesse momento, naquele primeiro instante, ela não estava pronta para falar sobre isso. Mas o que eu me pergunto será que não lembrar é o melhor caminho? Uma outra questão que se levanta a gente consegue não lembrar? Ou uma terceira situação eu consigo esconder alguma coisa de mim mesmo? Porque eu escondo do outro, eu seleciono, eu vou então dizendo o que me é interessante falar para você sobre mim. Eu vou selecionando, são 30 e poucos anos de vida, eu falo o que eu quero, mas será que eu consigo esconder para mim meus 35 anos de vida? Ou como que eu faço isso? Ou será que também eu desenvolvo algum tipo de mecanismo da vida ou na minha psique que me faz esquecer? Para a psicanálise, de alguma forma, o que a gente faz é lançar para o inconsciente aquelas experiências primordiais mais dolorosas, e que isso reaparece em outras situações, por meio de sintomas, enfim, isso vai aparecendo no meu dia a dia, nas relações, sejam amorosas, sociais, profissionais e tudo mais. E por que escolhi esse texto? Eu gosto muito do profeta Jeremias. A gente falou um pouquinho sobre os patriarcas na semana passada, e a gente falou Abraão, Isaac, Jacó, e aquela briga de Jacó com Esaú, e Jacó, 12 filhos. Os 12 filhos de Jacó são as 12 tribos de Israel. O nome dele foi mudado de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus. E Deus havia prometido em Gênesis capítulo 12, lá que faria de Abrão, que depois se tornou Abraão, a grande nação, e através daquela família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ok, essa história deu continuidade, e esse povo entrou, foi para o Egito por meio de José, e ali foram guardados por 430 anos, durante um tempo de muita seca e morte na região de Canaã, que seria aquela terra que Deus havia prometido dar para os patriarcas e sua descendência. E, enfim, por meio de José, Deus os livrou. Depois levantou Moisés, chamou Moisés lá no deserto e falou com Moisés livrar o povo, e Moisés foi com esse povo, rodou 40 anos, e depois Josué parou lá e falou, quem vai entrar com esse povo sou eu, e 7 voltas, e trombeta, e cai muralha, e Raabe, enfim, toda aquela história lá foi acontecendo na vida desse povo de Israel.
E num dado momento eles foram conduzidos, a nação, né, de Israel foi conduzida por juízes, é o período que a gente chama do período dos juízes, e depois de um tempo esse povo falou assim, sabe de um, a gente quer também um rei, pediram um rei, aí veio Saul, o rei lá que Deus estabeleceu, as 12 tribos estavam divididas, porque aqueles 12 filhos de Jacó, de Israel, que comentamos, se tornaram grandes povos, grandes tribos e tal, enfim, depois assumiu Davi como grande rei da história de Israel, e Davi foi conseguindo conquistar as 12 tribos, de maneira que ele é o primeiro, então, o primeiro rei do reinado que a gente chama unificado, isto é, havia um rei sobre as 12 tribos de Israel. No ano de 1031 a.C., o negócio, se o pau quebrou, você já tinha Salomão ali governando tudo, 1000 mulheres, aquela confusão, e mulher para todo lado, e criança para todo lado e tal. E Deus então falou que por conta desses pecados, tanto Davi foi sanguinário, quanto Salomão também fez muita besteira, Deus disse que iria dividir essas tribos. E aí em 1031 a.C., então as tribos foram divididas, a gente em algum momento do ano passado falamos sobre isso no café, então você passou a ter 10 tribos no reino do norte e 2 tribos no reino do sul. No sul você tinha Judá e Benjamim. Lembra quem era Benjamim? Benjamim foi o filho mais novo da Raquel. Ela faleceu no parto do Benjamim. Lembra? Então era o filho mais novo lá, preferido, junto com José, os 2 grandes filhos de Jacó. E nesse momento aí, então, você tem 2 reinados. Você tem Roboão de um lado, Jeroboão de outro. Então, você tem 2 reinados alternativos. Israel se dividiu. 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. Então, você já não tinha mais um reinado unificado. Só que aí, esses reis foram fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E isso está dito em todo o Antigo Testamento, especialmente através dos profetas, que vez ou outra estavam profetizando simultaneamente, um ao norte e um ao sul, na verdade em alguns momentos até vários, e Deus avisou que iria destruir o reino do norte. Deus então levantou a Síria e destruiu lá Samaria, a capital, e todo aquele povo lá. A verdade é que foi uma destruição por posse, né? O rei da Síria chegou nas 10 tribos, levou alguns homens, trouxe alguns homens de outras nações e misturou o povo. Que daí vieram os samaritanos, que são discutidos lá no Evangelho de João. É um judeu misturado. Então, em 722 a.C., esse reino do norte acabou. Acabou, esquece. Você não tem mais governabilidade, você não tem mais o poder de Israel atuando ali. O que você tem é o domínio da Síria sobre essas 10 tribos do norte, todas misturadas, aquela confusão. Restou então o reino do sul, as tribos de Judá e Benjamim. E eles estavam aqui. Ora faziam o que era bom aos olhos do Senhor, ora faziam o que era mal. E aí Deus então, Jeremias era uma criança, Deus aparece para ele e fala, Jeremias, eu estou te chamando e você vai ser profeta para as nações, no plural. Você vai ser profeta para essas 2 tribos que estão aqui, Jerusalém, né? Tendo como capital Jerusalém, Judá e Benjamim, mas você vai ser profeta para as nações. Porque Deus disse, eu estou fazendo um movimento aí internacional, assim, eu estou fazendo um movimento entre nações. Está vendo a Síria, que está sobre o poder dominando todo o Oriente Antigo? Eu vou derrubar. Eu vou levantar a Babilônia vai destruir a Síria. Só que a Babilônia vai destruir a Síria, depois vai descer e destruir Jerusalém. A Babilônia também vai destruir essas 2 tribos que restaram. O reino do norte já não existe, e você, Jeremias, vai dizer para o povo que se eles não se arrependerem, eles vão ser destruídos. Nessa época, governava em Jerusalém um rei que só tinha 8 anos de idade. O pai dele morreu, ele assumiu 8 anos de idade. Então, ele era tutelado ainda, o Josias, e depois de um tempo ele decide fazer uma reforma no templo. Quando os soldados dele estavam lá no templo se organizando, pegando ouro para dizer, vamos trocar a porta aqui, vamos dar uma arrumada nessa parede, vamos colocar uma luz de balada ali e tal, ele encontrou o livro da lei, o servo dele, e levou para o rei, falou, rei, olha o livro da lei aqui. Quando Josias, já mais velho, aquele rei que começou a reinar com 8 anos de idade, viu o livro da lei, ele chorou e disse, não, a gente precisa fazer uma reforma.
Porque Jerusalém, todos os habitantes aqui de Judá, pensa que quando ele fala de Judá, ele está falando de Judá e Benjamim, aqui no Reino do Sul. A gente está adorando a outros deuses, a gente está se corrompendo, a gente precisa mudar isso. O Jeremias estava profetizando e nessa época tem uma outra profetisa chamada Hulda. A Hulda está profetizando também, o pessoal vai lá e o rei manda alguns servos lá falar, consulta a Hulda como estão as coisas. A Hulda fala, ó, Babilônia vai destruir todo mundo. Jeremias fala, eu avisei. A Hulda só confirmou que eu também já estava falando. Deus falou com a profetisa e falou comigo, Jeremias. E aí esse rei, pelo menos Josias, ele fala assim, não, vamos tentar fazer uma reforma. E ele fez essa reforma de espiritualidade no povo, mas não durou muito. Porque os reis passavam a temporada, só o período de Jeremias, ele acompanhou 4 reis diferentes. Morreu, veio Joaquim, depois Jeoaquim, depois Zedequias, ele acompanhou o reinado de 4 caras no Reino do Sul. Ele profetizou por muitos anos, o Jeremias. E nessa época, Jerusalém estava segura, dizendo, não, está tudo bem com a gente adora outros deuses, a gente faz outras coisas, mas está tudo ok. O Jeremias fala assim, então, assim, a minha profecia não é muito interessante para vocês. Os líderes políticos não gostavam do Jeremias, porque ele falava que o povo ia ser destruído. Os líderes religiosos não gostavam de Jeremias, porque eles recebiam propina para adoração corrompida. E o Jeremias falava, então, essa adoração Deus não está recebendo, ele está de fora desse movimento. Então, Jeremias era realmente assim uma presença não muito querida, né, em Jerusalém. E num dado momento, um dos reis estava sobre o governo lá, e ele falou assim, sabe de uma? A gente não vai se submeter à Babilônia. A Babilônia já tinha feito um cerco em torno de Jerusalém. E aí o rei falou assim, eu acho que a gente vai fazer um esquema com o rei do Egito. Porque se a gente se associar ao Egito, a gente consegue derrubar a Babilônia. Falaram, consulta assim, só por desencargo de consciência, consulta Jeremias. Aí quando chegou lá, Jeremias, assim diz o Senhor, não se alie ao Egito, porque vai morrer tu e o Egito. Se submetam à Babilônia. Porque vocês vão ficar presos, vocês vão ficar no exílio por 70 anos por conta da corrupção de vocês, da maldade de vocês e da idolatria de vocês. E aí o Jeremias falava assim, olha, nas visões que eu tenho tido aqui, eu vejo mulher chorando, criança sem cabeça, eu estou vendo um desastre. Aí os caras falavam, não, mas não é isso aí não, você está profetizando, então eles abafavam, sabe assim? As estatísticas que o Jeremias apresentava e o prognóstico não eram bem aceitos. Então, a galera abafava. Parece que o Jeremias está profetizando. Abafa, não põe na rádio não, porque Jeremias está assim, ferrando com o negócio. Jeremias falando. O que aconteceu? Realmente foi isso. O rei da Babilônia foi lá, tomou o Egito, tomou a Síria, tomou o poder, o Nabucodonosor, e começou a comandar todas as nações ali do entorno. E aí foi em direção a Jerusalém. E o Jeremias lá profetizando. Aí teve uma galera que falou, sabe de um, a gente vai fugir. Vamos tentar ainda fugir para o Egito. Mas para a gente se proteger, vamos levar na bagagem o profeta. Vamos levar o Jeremias dentro de uma mala, porque ele vai ser um mala que a gente vai levar para Deus nos proteger. Enquanto isso, o rei da Babilônia já estava tomando Jerusalém, destruindo tudo, derrubaram muros, queimaram o templo do Senhor, virou aquela confusão, e Jeremias vendo tudo aquilo. Aí o Nabucodonosor falou assim, eu fiquei sabendo, o rei da Babilônia, que tem um profeta chamado Jeremias que ele está comigo, porque ele fala que Deus falou que o povo tem que se submeter a mim, então nele não toca não. Soldados aí, tira a cabeça do pessoal, mas Jeremias mesmo deixa lá, porque ele está com a gente. Não estava com o Senhor, estava obedecendo o que Deus havia dito. Então, em 4 levas, o povo de Jerusalém foi levado cativo para a Babilônia. Primeiro, eles pegaram as cabeças, lembra de Daniel? Daniel e os amigos, eles foram na primeira leva. Aí, uma segunda leva, um pessoalzinho mais assim, mais ou menos. Aí, a terceira leva, já assim, os soldados, a peãozada. E a 4ª leva também o resto do povo. E aí só ficou assim, quem era muito velho ou quem estava doente, porque não era interessante para a Babilônia. Vou trazer doente e velho para cá? Então, esses ficaram na cidade, mas a cidade totalmente destruída. É nesse momento que Jeremias está em Jerusalém e escreve o livro de Lamentações. São 5 capítulos o texto, e o texto conta 5 lamentos. Então, tem forma poética da poesia hebraica, e é como se fossem 5 cânticos fúnebres. Então, esses cânticos passaram a ser cantados em velório, de tão tristes que eles foram.
Então Jeremias começou a dizer o que ele estava enxergando na cidade. E nesse capítulo 3, ele vai dizendo sobre isso. Ele mistura a história dele com a história da cidade, porque ele foi um profeta, ele era um profeta e ele foi chamado por Deus desde criança. Então, ele não conseguia separar a própria história da própria história de Jerusalém. Então, para ele era tudo muito misturado, assim. Às vezes a gente vai tentando fazer uma separação de história como se a gente colocasse a nossa própria vida numa abstração, assim, como se a gente não fosse e não tivesse sido afetado por nada e por ninguém, assim. Mas quando você tem um caminho, uma jornada, a tua história vai se constituindo também a partir dessas relações com a tua cultura, com o teu povo. Quem você é se mistura com a própria história do teu povo. E é o que está acontecendo aqui com Jeremias. Ele fala, eu sou o homem que vi aflição, mas ele está dizendo, sim, o Senhor nos abandonou e tal. Ele está falando, o Senhor me abandonou. Ele está dizendo de Jerusalém. Ele está dizendo, o Senhor abandonou essa cidade. Não foi a ele, Jeremias. Ele é até conhecido como um profeta chorão, porque de fato ele chorava muito. Ele era meio assim, há quem diga que ele foi meio depressivo, mas assim, é porque ele era emotivo. Então ele vivia chorando, porque também, não tinha uma visão interessante, só era visão de desgraça, não tinha uma visão assim, o povo vai prosperar, não, era só miséria. Então o cara falava, vou orar ao Senhor e ver o que o Senhor tem para dizer para o rei, para os governantes, para os sacerdotes. Lá vem, eu vou, vocês, povo de Jerusalém, são como uma princesa que perdeu o trono. Quer dizer, era a princesa, perdeu o trono e virou escrava. Então ele vai dizendo isso no texto. E é interessante que no livro do profeta Jeremias, um texto intitulado Jeremias mesmo, ele começa o texto falando assim, essas são as palavras de Jeremias. E eu achei legal porque no termo grego tem uma expressão que esse palavras de Jeremias quer dizer ações, eventos, histórias. Porque o que ele profetizou também teve a ver com ele mesmo, estava tudo ali muito misturado. Foi a missão da vida dele tentar sinalizar que esse povo se arrependesse, que esse povo deixasse os seus pecados, que esse povo se recordasse do Deus que os tirou da terra do Egito há centenas de anos atrás e tal. Mas o povo não se convertia, a dureza do coração do povo era muito grande. Os interesses econômicos, as alianças que se estabeleciam entre o povo de Israel e as nações, ou a nação que estava naquele momento histórico com poder sobre as nações da região, era muito grande. Então, a confiança do povo de Jerusalém passou a estar mais no poder desse rei que estava sobre outras nações do que no próprio Senhor. E aí, em nome de contratos, eles se casavam com mulheres da fé não judaica, eles se envolviam com outros deuses, eles esqueciam o compromisso dele com o Senhor, os sacrifícios, as celebrações nos templos ou no templo. Então, foi um processo muito difícil. Ele viu essa aflição do povo. Mas aí ele diz que no meio disso, no meio dessa bagunça toda, ele foi pensando que era importante ele ver além do presente. Ele tinha que se lembrar que esse Deus livrou o povo e que esse Deus estava dizendo que um dia daria um descendente a Davi, que um dia haveria restauração desse povo, um dia Deus iria reunir esse povo, o povo de Israel. Então, diante dele, no primeiro momento estava a iminência da invasão, do exílio, deles se tornarem refugiados, o que nos faz, aliás, lembrar do nosso momento histórico aqui no século XXI, no mundo, com o número de refugiados que a gente tem. Nas últimas pesquisas que foram divulgadas agora em abril de 2019, a ONU para os Refugiados, que é o Comissariado das Nações Unidas para o Refugiado, diz que no mundo a gente tem contabilizada uma população de 67 milhões de refugiados. 52% dessas pessoas refugiadas são crianças. E a maioria deixou o seu país por conta de guerra política, por conta de miséria, por conta de pobreza. E boa parte deles ficam transitando em países porque não são recebidos nos países vizinhos. Eles são os sem lugar no mundo.
eles deixaram de ter um lugar que fosse deles, eles tiveram que abrir mão da sua própria cultura, do seu habitat, do seu lugar de significado. Na verdade, a experiência de Jeremias aqui no capítulo 3, ao ver os seus irmãos, irmãs, seu povo sendo exilado, sendo refugiado em outros lugares, inclusive nesse caso até subjugados, é de alguma forma a experiência que muitos têm vivido hoje. Crianças refugiadas hoje em todo o mundo sofrem porque algumas pessoas dos países que recepcionam essas crianças vendem o corpo delas para prostituição, negociam crianças refugiadas. A gente chegou a um grau de desumanidade onde o dinheiro virou o nosso Deus, como disse o Rafael aqui antes da celebração, a gente trocando ideia, e que esse Deus, inclusive, ditou e passou a ditar o padrão de relacionamento que a gente estabelece com os outros. Então, os países estão mais preocupados com o PIB, com o seu orçamento, do que com o valor da própria vida. Isso sem contabilizar, que jamais será possível, eles dizem, a própria ONU diz, esses que tentam atravessar fronteiras e são mortos no meio da mata, ou que navios em alto mar sofrem naufrágio. Então, assim, é difícil contabilizar quanta gente tem morrido em nome de uma insensibilidade, em nome de uma certa idolatria que a gente tem pelo poder, pela nossa nacionalidade, pela preservação daquilo que é meu, daquilo que é do meu povo. Então eu não quero ser afetado. Assim, atrapalha muito. A pobreza ela nos choca, ela mostra o quanto a gente é insensível, ela mostra o quanto a gente é egoísta. E nesse momento, talvez aí o sofrimento maior do Jeremias fosse ver esse povo e dizer assim, são meus irmãos, Senhor, eu sei que eles pecaram, mas são nossos, como vai ficar a nossa cidade? Aí Jeremias fala assim, mas e os muros, e o templo, está tudo destruído. Essa não é a tua grande casa? Não é a casa em que o Senhor habitava? Por que o Senhor deixou destruir? Jeremias estava muito revoltado, mas aí no meio do caminho ele falou assim, quando eu me recordo dessas coisas, isso gera sofrimento para mim. Só que ele fala desse aspecto da memória como alguma coisa que nos gera um sofrimento, porque nos faz lembrar de coisas ruins que nos aconteceram, mas aí por outro lado ele fala, essa mesma memória que me traz esperança. É lembrar dessas coisas, é lembrar que Deus já interviu na história, que Deus já se importou com o nosso povo, que foi o mesmo Deus que nos permitiu passar mais de 400 anos sob o jugo do Egito, mas que levantou Moisés e nos tirou de lá. Então, assim, nesse momento o Senhor está nos levando cativos para a Babilônia, mas, Senhor, eu sei que um dia o Senhor vai nos trazer de volta. E aquilo foi gerando para ele um consolo, porque no meio da desgraça havia uma esperança. E curiosamente, a esperança também estava na própria memória. Tem gente que acha que o movimento de esquecer sofrimento vai tornar a vida melhor, quando na verdade não torna. Negar aquilo que me aconteceu, aquilo que é da minha história, é uma tentativa um tanto que não muito inteligente, porque aquilo aparece no que eu sou, aquilo me constitui. É preciso que eu seja íntegro, inteiro, e ser inteiro é admitir o bem e o mal que há em mim. Inclusive admitir o bem e mal que eu já fiz em relação a outras pessoas. A saber que eu fui vítima na minha própria história, mas eu também fui vilão, eu afetei a vida de pessoas, eu magoei pessoas, e isso é da minha história, e não dá como para fazer essa seleção. A tentativa de a gente construir uma identidade em cima de uma não afirmação de quem a gente é, negar a origem, negar que eu sou nordestino, que eu sou negro, que eu fui bolsista em faculdade, isso é bizarro. Por isso que a gente vai se angustiando, porque a gente quer construir também um modelo de personalidade que seja perfeito, que seja sem falhas, e a gente vai tentando se modelar a fantasia que a gente criou sobre nós mesmos.
E a gente não quer admitir que a gente tem tristeza no meio do caminho. A gente quer fingir que está tudo bem. Sabe aquela política do não conflito, inclusive consigo mesmo? Não, eu sou feliz e sou feliz o tempo inteiro. Não, isso aí é loucura. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Ninguém está celebrando o tempo inteiro. A vida ela é mesclada de experiências boas e ruins. O ponto é, eu não vou ficar retomando memórias ruins como uma desculpa, uma muleta de eu ficar mergulhado na desgraça, no desânimo, na depressão. Mas é eu reconhecer que tem uma história aí que tem seus aspectos diferentes. Eu não posso negar quem eu sou. Toda tentativa de negar quem a gente é difícil, porque como que você nega quem você é? Como que você nega a sua própria língua? Então eu encontro pessoas no meio do caminho que, assim, são brasileiras, são daqui e ficam o tempo inteiro. O Brasil não presta. Quem presta é a Europa. Quem presta é o outro. Você já saiu do Brasil? Não. Então, assim, você está falando de quê? Uma fantasia sobre o que é viver num outro país? Se você viveu, tudo bem. Você tem aí o parâmetro. Mas você nunca viveu. Aí tá aqui no Brasil, fala do Brasil. Aí tá no Nordeste, fala do Nordeste. Aí... tá na Bahia, diz que todo mundo é preguiçoso. Uma bagunça, que se cria uma fantasia porque a gente tem dificuldade de aceitar a nossa própria história. A gente quer criar um modelo que seja um modelo, inclusive, socialmente aceito pelos outros. Que as pessoas nos aplaudam, porque digam assim, putz, que história. Ou então, o outro polo são aquelas pessoas que, meu Deus do céu, é muita desgraça junto numa pessoa só. Tudo é desgraça, tudo é um lado negativo, tudo é uma reclamação. Você fala, meu Deus do céu, se eu tivesse no povo do Egito, acho que Josué teria dado um tapa na cabeça e deixado antes de Canaã, porque não vai, sabe? É muita reclamação, é também uma impossibilidade de reconhecer coisas boas, de lembrar que no meio do caminho encontrou boas pessoas, construiu algumas coisas, inclusive foi se constituindo como ser humano, que aprendeu com a dificuldade, que superou algumas coisas. Como que a gente lida com a nossa própria história, como que a gente lida com as nossas lembranças, como algumas pessoas vão tentando negar quem são, negam origem, negam família, não tem como, isso reaparece. Você distancia um filho dos pais, seja por qual for, ou tenha sido o motivo, é curioso, porque se você encontrar essa pessoa depois de anos, mesmo sem ter convivido com esses pais, tem algum elemento que é transgeracional e hereditário que vai aparecer nessa pessoa. Mesmo ela não tendo sido criada por esses pais biológicos, porque a gente não está solto no mundo, a gente tem inclusive uma história dos nossos familiares que nos antecedem. Eu brincava com a Adriana e disse que na minha infância a gente colocava leite no copo, colocava farinha, um pouco de açúcar e um pouquinho de margarina. Era gosmento aquilo. Acho que hoje, quando eu penso, acho que eu iria engoiar. Mas eu comia aquilo, eu adorava, porque tinha um sentido ali, sabe? Aquele negócio era doce. Colava-se no céu da boca, mas é tua história, entende? Às vezes eu brinco com o pessoal e falo, quanto tempo eu não comi cabeça de bode? Quase nunca comi, mas a minha avó gostava da cabeça de bode. É quem a gente é, entende? Então, nas relações, e isso inclusive acontece muito no início de relacionamento amoroso, as pessoas vão se negando. O candidato ou a candidata fala assim, eu gosto de cinema indiano. Aí o cara, eu também. Nunca assistiu. Ele sai dali, vai para o YouTube, ele vai pesquisar, ele vai para o Google. No encontro seguinte, ele já chega citando filmes. E às vezes ela mentiu também, ela quis ser cool. Então nem ela assistia. Então vira aquela confusão. Depois de um tempo no relacionamento, você encontra o casal, aí você pergunta como estão as coisas. Estamos nos adaptando. Você fala, graças a Deus. Quando fala estamos nos adaptando, é que já está brigando. Então significa que já começaram a apresentar quem de fato são. Quando você encontra outra pessoa, você está encontrando toda uma história. Você aparece no presente dela, mas o encontro é da história toda da pessoa. Então não tem como, selecionar, eu quero isso de você, mas outra coisa eu não quero. É igual a história de quando está num relacionamento, a pessoa, estou casando com ela, não com família. Tu está enganado, bobo. Tu casa com a família. Quem te disse isso?
Ah, não, Clay, a família é assim. Eu falo, primeiro, parte da família tá nela, filho, tu não tira. Nem ela sabe que tá. Ou nem ele sabe que tá. Aparece. Ó, eu tô longe da origem lá dos meus pais, no interior da Bahia, há pouco mais de 15 anos. Às vezes eu fico falando igual meu pai dentro de casa. Aí fico falando às vezes sozinho. Aí falo com miúda. Então você traz, aquilo é familiar, aquilo é a tua história, sabe assim? Inclusive o movimento de constituição, de identidade, no processo de desenvolvimento humano, você tenta fazer meio que uma separação em relação aos seus pares, à sua família, para se constituir como pessoa diferente dos seus pais, com outras escolhas e tudo mais. Só que por mais que você faça isso, tem alguma coisa que está ali, está traçado no DNA, está constituído, está enraizado. Há um tempo atrás, há 2 semanas atrás, conversava com alguém, enfim, ela me dizendo do relacionamento dela, em um dado contexto, e ela, quem, você acha que ele está certo ou está errado? Eu não sei, respondi para ela. E ela queria que eu falasse o que estava certo e o que estava errado, eu respondia, não sei. Eu falei, você está com raiva de mim? Ela, tô, porque você não responde. Eu falei, porque a vida não é minha, filha, é tua. É você que tem que saber se está certo ou está errado, se para você é tranquilo ou não. Ah, Clay, mas eu acho que ele está sendo isso, aquilo comigo. Por que tu está com ele? Ah, não, Clay, mas não é essa pergunta que eu te fiz, eu também. E eu pergunto que eu estou te fazendo, não, por que você está com ele? Você está reclamando aqui para mim? Vai reclamar para ele. Então, assim. E até hoje ela brinca, fala, não vou pedir opinião não, porque ele está muito direto. Mas é isso, é a tua história, eu vou intervir. Eu estou falando com você, depois de um dia eu não falo com você. Então, assim, é a tua história, é o que você se assume como pessoa. Não sou eu que dito a tua vida, é você é livre. Mas como você lida com quem você é? O movimento de negação faz sempre reaparecer o pior de você. Não se aceitar como você é a pior besteira que você faz na vida, porque isso fica diante de você o tempo inteiro. Isso fica igual assim, sabe, a imagem exagerada e patética do diabo com gafinho, então é isso. E o diabo é você, sabe assim, tá dentro de você, tá aparecendo para você. Não tem, é melhor você assumir que isso é da minha história, como eu ressignifico isso, qual lugar eu dou para essas experiências ruins dentro de mim, de maneira que isso se acomode e me torne inteiro, não com um buraco no lugar daquela falta, entende? No lugar daquela experiência ruim. É como eu reconto a minha própria história. Eu digo que uma das belezas maiores de você trocar ideia e ouvir a história das pessoas é que antes mesmo de ela contar para você, ela está recontando para ela mesma. E talvez seja a primeira vez na vida que ela esteja fazendo isso. E vez ou outra, eu tenho pessoas diante de mim que enquanto me contam a sua história, eles vão tendo insights. Putz, eu nunca pensei sobre isso. Falei, não fui eu que te falei, foi você que está contando. Então, é um movimento que ouve. E também entender que no nosso movimento de fé evangélica, a partir dos evangelhos de Jesus, é uma fé que carrega e que nos faz carregar dentro de nós a esperança de que a gente está sendo restaurado por Jesus. O cântico que eles cantaram aqui, dias melhores, e aí dias melhores para sempre, e vai chegar um dia que a gente vai ser para sempre. Eu estava vindo de casa e a gente ouvindo no carro essa música, eu falei, é de uma teologia fantástica. Um dia a gente vai ser para sempre. A gente não é ainda, mas um dia a gente vai ser para sempre. E quando a gente for para sempre, Deus vai levar em conta nossas histórias individuais. Ele não vai assim, não é um processo de apagar a memória. Você vê que quando Jesus conta o relato lá do rico e do Lázaro, tem aquele movimento de eles se lembrarem o que fazia. Não tem uma amnésia, não tem assim, eu estou no céu, agora todo mundo com aquele lençol grande de batismo, sabe aqueles vestidos que ele põe para batizar? Aqui a gente não põe, né? Mas geralmente põe, a gente vai estar todo mundo aquele vestido, aí o pessoal, lá a gente vai ter corte de cabelo, sei lá. Então, mas o ponto é, um dia a gente vai ser para sempre, mas esse para sempre não vai excluir nossa própria história. Talvez
vai dar para a gente uma capacidade de inteireza, de integridade, de completude, porque a gente vai ser para sempre, e a gente vai ser a melhor versão da gente. Na caminhada cristã, o que a gente faz é caminhar em direção a Jesus e a gente vai cada vez mais se parecendo com Ele. Aí isso o apóstolo Paulo chama de maturidade cristã, mas é inteireza, é a capacidade que você tem de olhar para si mesmo, para a sua própria história, para Deus e reconhecer que tem um percurso legal, que tem uma esperança aí, que vez ou outra é preciso trazer à memória aquilo que nos dá esperança e se reconhecer na vida, com suas vitórias e suas derrotas, mas Senhor, eu estou aqui, tem uma história e meio que falar, Senhor, me ajuda talvez a ressignificar isso. Eu tenho mágoas, eu tenho experiências ruins que me fizeram muito mal e que eu preferi esquecer, que eu preferi negar, e eu prefiro nem mencionar isso, nem em oração. Eu lembro que eu já ouvi em confissões pessoas falando assim, Clay, tem coisa que eu não quero nem orar para eu não ter que ouvir o que eu estou pedindo. É curioso, porque é isso, enquanto a gente ora a Deus, a gente se ouve também. E a pessoa diz, eu nem pergunto para Deus porque eu não quero me ouvir perguntando. Então, quanto de Deus está aí, quanto de si mesmo, quanto dos próprios bloqueios a gente carrega na vida, inclusive no serviço ao reino de Deus e no nosso desenvolvimento como pessoa e como cristão. Quais são os nossos limites, né? Quais são as nossas barreiras? O que está nos impedindo de construir ou retomar ou reencontrar o nosso caminho ou reencontrar a própria história, de retomar um sentido, de ganhar uma dimensão que vá além daqui, de reconhecer que Deus está no meio do caminho. Eu tenho insistido e inclusive tenho repetido muito isso aqui porque é o que eu tenho acreditado, que Ele está no caminho com a gente, e isso faz toda a diferença. Ter Deus na nossa história é uma história que vai sendo carregada de espiritualidade, que vai sendo carregada de sentido. E como eu também insisti essa semana com o Salmo 90, reconhecer na oração de Moisés que Deus é bom porque fez, mas Deus é bom antes de ter feito qualquer coisa, e de talvez se prostrar diante de Jesus e reconhecer que Ele é bom, que ele tem sido bom, que Ele é bom na minha história, que Ele é bom naquilo que Ele tem feito, que Ele é bom naquilo que Ele tem construído dentro de mim, nos meus relacionamentos, nos meus vínculos, no meu casamento, na vida dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos. Deus é bom e Ele está aí no meio do caminho e Ele sabe, e Ele tem nos orientado que não é a amnésia que vai nos salvar, mas é o ressignificar com Deus essas nossas memórias e reconhecer que, por pior que tenha sido, Ele estava conosco e Ele nunca nos deixou só, Ele sempre nos acolheu, e o acolhimento dele é um negócio que vai além de qualquer possibilidade humana, sabe? Ele alcança na nossa história, e eu acho muito legal quando o texto bíblico diz que a palavra de Deus alcança a divisão de juntas e medulas. É um grau de profundidade muito, muito grande. Quer dizer, quem é esse Deus que está construindo uma obra poderosa dentro de mim? E o quanto eu posso enxergar disso no dia a dia? Então, que Deus nos ajude, que Deus caminhe conosco, que a gente não negue a nossa própria história, que a gente reconheça o bem dele em nossos caminhos, que a gente reconheça o carinho dele no meio disso tudo. E se a gente conseguir fazer isso dia a dia, então a espiritualidade no nosso dia a dia vai tomar uma proporção em que, mesmo existindo o desespero, a angústia do presente ou do que foi vivido, a consciência de que Ele está com a gente, isso dá esperança. Não só ao nosso presente, mas ao nosso futuro. Ele está com a gente. E aí, vez ou outra, Ele aparece, dá um tchauzinho e fala assim, legal, tá de boa. Isso aí. A gente pode orar?
o pessoal vai cantar mais uma vez aqui com a gente. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sigo. Nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Senhor, graças te damos, celebramos o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Senhor.
obrigado pela vida, Senhor. Celebramos o Teu nome, descansamos no Teu amor, Senhor. Descansamos no Teu amor. Obrigado por tão grande amor por nós, Senhor. Oramos por nós, por nossos familiares, por nossos amigos. Ah, Senhor, diante das dificuldades, Deus traz à memória aquilo que pode nos dar esperança. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso lugar de segurança. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pelo sentido que o Senhor dá para nós. Obrigado. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor. Recebe a gratidão do nosso coração nessa noite. Recebe, Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem sido para cada um de nós. Obrigado por ter nos encontrado, Senhor, no meio do caminho. Obrigado, obrigado. Obrigado pelos incontáveis atos de misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado por não ter desistido de nenhum de nós, Senhor, em nenhum momento. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado por ter nos acolhido, Senhor. E por nos acolher todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela esperança. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor, que traz vida para a gente. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo Espírito da verdade, Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado por ser tão bom para nós, Senhor. Obrigado. Celebramos o Teu nome, Senhor. Celebramos o Teu nome. Graças te damos. Graças te damos, Senhor. Obrigado. Fica conosco sempre, Senhor.